Então, Amélia, sobre essa questão da saúde mental, né, que agora as empresas vão precisar de fato ter aí uma preocupação em relação a isso, né, sobre a norma que vai vigorar agora a partir de maio, o que exatamente o empresário precisa fazer? Kátia, acho que assim, né? E que prazer e que importante a gente estar falando sobre esse assunto, né? Eu acho que é um assunto que cada vez mais vai ganhar pauta e espaço na organização. Eu entendo que é um assunto que vai ser levado a sério, as empresas vão precisar se movimentar. E o ponto de partida, né? Até te dando aqui um pouquinho os passos, né? A empresa vai precisar ter plano de gerenciamento de risco, né? Sabe, das doenças, né? Psicoemocionais, não é? Então, vai precisar identificar fatores de risco e um plano para mitigar esses fatores, né? Então, vai ter assim, muito importante, treinamento da liderança para entender, por exemplo, aspectos sobre assédio moral, estresse, identificar sintomas sobre isso e vai ter tudo, alguns tópicos e temas para ver, por exemplo, sobrecarga de trabalho, jornada de trabalho estendida. As empresas vão precisar ter um canal claro e transparente, eventualmente para fazer uma denúncia, eventualmente de algum comportamento disfuncional ou de algum sintoma que a pessoa está tendo relacionado à saúde mental, conectado ao trabalho. E algumas lacunas, Kátia, ainda a gente percebe. Eu, na semana passada, eu participei de 2 congressos. Eu participei de um primeiro manifesto, né, dessa norma regulamentadora, que é uma atualização, né, de segurança, ergonomia, saúde ocupacional. E tem ainda alguns pontos, mas em vias de regra é isso. Cada empresa vai precisar ter um plano de gerenciamento de risco psicoemocional, tá? Que vai conter isso. Pesquisa de clima vai precisar ter, né, para entender os colaboradores dizerem a sua percepção, a sua opinião, o seu sentimento sobre estar fazendo aquela atividade naquele ambiente de trabalho. Então, em suma, é isso, né? Eu acho que estou vendo as empresas se movimentarem, né? Acho que algumas empresas, talvez mais do que outras, né? Se pega até nesse congresso, tinha algumas pessoas da Scania, por exemplo, eu percebo já fazendo um trabalho bastante forte, importante, Bradesco, né, algumas instituições bancárias, algumas instituições de ensino também, academia, buscando se movimentar, e vai entrar pequenas, médias e grandes organizações. Isso que eu ia entrar nesse assunto agora. As pequenas empresas também precisam se adequar. E nós, o trabalho que a gente vem fazendo aqui na CAED já é suficiente? A gente vai ter que fazer alguma modificação também? Como que vai ficar? Kátia, vai ter, você vê, olha, como aqui na CAED, nós realizamos uma palestra de saúde mental, né? Então isso já seria, né, um elemento. Agora, mais do que ter só programas, a gente precisa pensar no ambiente, a gente precisa pensar muito forte na liderança, né? Eu queria até usar um termo que nesse congresso apareceu de uma maneira bem importante, né? Tá se falando assim de equipamento de proteção, a gente tem o EPI, né? Quando a gente fala de segurança do trabalho, que é capacete, luva, não é? Quando por exemplo, altura, né? Gancho para ancorar. Cinto de segurança, segurança. Agora, o que é o equipamento de proteção para a saúde mental? Não faço ideia. Que muita coisa é subjetiva, né? Você não tem uma luva, você não tem um capacete, mas que proteção você tem? Então, assim, todo ambiente de trabalho vai ter que pensar em medidas protetoras, sabe? Para não ter problemas psicoemocionais. E se tiver, tem que ter um plano de correção. Então vai ter que ter documentação e não vai ser suficiente, como nesse congresso apareceu. Tem muitas empresas, por exemplo, que tem assim, ginástica laboral, tem um plano de saúde, como nós temos aqui, né? Bem estruturado. Enfim, agora não é suficiente. Tá? Então isso conta, isso contempla, mas vai precisar de muito mais aspectos, vai precisar gerenciar o plano com muito mais aspectos, tá? Liderança, pesquisas, né, de clima mais regulares, né? Normalmente, as empresas, principalmente grandes empresas, elas fazem pesquisa de clima a cada 1 ano, né? Então, talvez, sabe, que a gente chama de pesquisa pulse, a cada 3 meses, sabe? Pequenas, com algumas perguntas,
para ver o sentimento, como as pessoas estão se sentindo em relação ao trabalho, eu tendo mais emoções positivas do que emoções negativas, e condições de trabalho, infraestrutura, né, abordagem da liderança, né, como que é a questão da sobrecarga, da pressão no trabalho, jornada estendida, tudo isso vai ter que ser documentado, vai ter que ter, né? Vai ter que fazer, né? Eu assim, pensando do ponto de vista do empresário, eu entendo que para algumas empresas não vai ser tão simples, né? Porque o empresário ele já lida com tantas questões, né? E agora tem mais uma, mas tem que fazer, né? Tem que se adequar e é importante para as pessoas, né? Então, e eu acho nos adequar. E eu acho que vai ser algo assim, eu tenho de verdade visto isso com muito bons olhos, Kátia, porque hoje a gente vê até no INSS quantos afastamentos. Sim. Por questões principalmente, né? Transtorno de ansiedade, depressão, síndrome de burnout, né? Enfim, então tem sido ganhado, a gente até fala hoje em dia em relação a isso, como se fosse uma crise sanitária, né, em relação a isso. Então eu acho que é um convite das empresas olharem nessa perspectiva. A gente está criando um ambiente saudável. Sim, precisa, né, pensar nisso. As pessoas passam muito tempo, né, no trabalho, né? Né? Então, tá saudável, né? Vai entrar muito forte a qualidade das relações, né, das conexões sociais, né, humanas. Eu falo muito fortemente da liderança, né? Eu sempre digo que o comportamento da liderança, ele impacta muito, não só o desempenho, mas o bem-estar dos colaboradores. Então, cada vez mais, a gente vai ter que fazer um trabalho forte com a liderança. Sim. E também, eu acho, e aí que tem algumas lacunas, não é? E eu também entendo com os colaboradores, né? Sim. Porque vamos imaginar uma questão assim, entra na saúde mental e emocional a questão do gerenciar o estresse. Isso é muito pessoal. As pessoas também precisam desenvolver, sabe, recursos e uma autorresponsabilidade para lidar, porque numa empresa vai ter desafios, vai ter mudanças de sistema. Não é? Sim, como nós estamos passando aqui, a implantação de um novo sistema que gera um estresse. Mas às vezes a pessoa já tem um estresse que ela tem na vida pessoal dela também. Como que o empresário vai conseguir Kátia, lidar com isso, né? Eu vou até trazer um elemento, né? Talvez seja mais para ver a dimensão. E até foi uma das coisas que nesse congresso eu acabei trazendo, né? Porque tem de verdade a quarta parte do colaborador, né? Tem um inventário de personalidade, né? Que é um dos que a gente está mais usando, baseado na ciência, que a gente chama de inventário do Big Five, né? Que são 5 traços de personalidade. Um dos traços é neuroticismo. Quem tem esse traço de personalidade é uma pessoa que tem mais instabilidade emocional, naturalmente. Né? Uma pessoa, sabe, desequilibrada. Mais ansiedade, né? Mais irritadiça. Então já é da personalidade dela, né? Então isso já impacta, influencia a saúde mental e emocional dela, né? Então ela já traz essa bagagem no trabalho, né? Então, para você ver como é complexo, né? Então, tem uma quarta parte que é da empresa, mas eu também entendo que vai se precisar fazer um letramento, uma educação emocional com as pessoas. Tá certo. Faz sentido isso? Faz sentido, Você, assim, faz né? sentido, Como sim. Diretora, dona, você vê são várias camadas. E eu vejo que isso ainda tem algumas lacunas. Quando eu indaguei isso, né, num dos congressos, não percebi respostas tão efetivas, sabe? De como que a gente não tem ainda, né? Olhar. Isso vai ser descoberto ainda, né? Tá bom, Amélia, obrigada. Muito obrigada. Aqui a intenção é a gente alertar os empresários, orientar, né? E tentar entender como que a gente vai lidar com tudo isso, com mais essa obrigação, mais essa obrigação, né? Essa norma regulamentadora, mas que eu acho que veio somar. Eu acho que vem, né? Acho que tem um encargo aí para as empresas, mas eu acho que vai trazer uma reflexão, algumas ações, né? Para a gente ter empresas mais saudáveis e mais prósperas em todos os sentidos, tá? E, Kátia, obrigado. E parabéns por você estar aqui, eu percebo, né? Na CAED, já olhando com isso, criando um ambiente, né, amistoso, amigável, e já, acho que a gente já está aí no caminho, né? É um longo caminho. Direção. Sim, tá bom. Obrigada. Eu que agradeço também.